Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso podcast semanal aqui na BBC News, o nosso SaraCast. Hoje a gente está aqui com ele sempre, o nosso braço direito, o Alex André também, né? Uma salva de palmas para o Alex André, né? E também com a Mari Gimenez, profissional de relações com investidores. Muito obrigado, Mari, pela presença. Obrigada, eu que agradeço de estar aqui com vocês. Obrigado você. Ô Mari, a gente vai falar um pouquinho sobre o sucesso, profissão, né? Os desafios, né? do dia a dia de relações com investidores. A gente pode falar também de ondas de IPO, né? Também um pouco dessa disputa. Enfim, tem muito assunto para falar. Mas um pouquinho, acho que uma pergunta daquela... Vamos começar pelas perguntas. Vou começar você se apresentando também, né? Muita gente te liga aí perguntando se é parente da Luciana Gimenez. Explica pra gente aí como é que é essa fama aí. Não, por enquanto ainda não tô tão famosa assim. Mas o que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente é que muita gente me liga por ser profissional de RI, que a competição é alta. De falar que é uma área que é extremamente disputada, tem poucos profissionais, então eu acho até legal pro pessoal que tá agora decidindo o que vai fazer, é uma área muito boa, é uma área que faltam profissionais e que remunerações ok, assim, comparado às demais. Uns 50 mil por mês, assim. Ok, fixo. Não milionários, né? Mas fora o bônus, a participação da empresa, né? Sim, e sempre são empresas muito boas, né? Porque as vagas de RI para empresas listadas são em empresas... As maiores, né? Empresas que precisam ter uma série de exigências, né? E até um caixa ok. Não vai ser uma empresa que vai atrasar salário, uma empresa que vai cortar seu vale transporte, são sempre empresas mais maduras de mercado. Vamos começar pelas perguntas mais fáceis, mas essa já é uma boa. Mas quais são os famosos skills, né? Quais são as habilidades que um profissional de relações com investidores tem que ter, né? Falar 127 línguas, qual que é o hard skill e o soft skill, né? O que precisa para chegar para ser um bom profissional de relações com investidores? Eu vou utilizar o que eu aprendi com o meu primeiro gestor de relação com investidores. Beijo, Sérgio, se estiver me assistindo. Que a gente sempre falava... Fala sobre o nome do Sérgio aí. Sérgio Sério, da TOTUS. Um beijo para você. A gente sempre brincava que tinham as caixinhas do RI. Então, não adianta ser uma pessoa muito boa de finanças, mas uma pessoa introvertida. O RI, você fala com o mercado, você tem que ter muito forte. Finanças, comunicação, legislação e a parte de governança que entra um pouquinho de todos. Um pouquinho de legislação e um pouquinho de comunicação. Bom, o profissional de RI, ele precisa ter conhecimento dos números, ele precisa entender, analisar uma DRE, analisar um balanço, escrever sobre isso. Não tem que ter um poder de comunicação, língua portuguesa também bom, porque você escreve os documentos. Precisa ter um bom conhecimento de inglês, porque todos os documentos no Brasil, eles são obrigatórios, a grande maioria, serem publicados em português e inglês. Não é opcional, é obrigatório. Então, precisa ter um conhecimento para dar uma conferida. Mesmo não estando listado lá fora? Sim, é obrigatório, mesmo não estando. Alguns documentos, se eu não me engano, fato relevante... o release de resultados, as demonstrações financeiras, tem que ser nos padrões internacionais também. E que eu me lembre, são esses. São esses que são obrigatórios. Os demais são facultativos, mas por uma boa governança, por boas práticas, as pessoas colocam nos 2 idiomas. Precisa ter uma boa comunicação. Então, você precisa conseguir falar, tá um investidor na sua frente, você explicar, você vender o seu negócio sem falar que está vendendo. A gente não pode indicar, por exemplo, compre minhas ações. Não posso fazer isso. Sim. Então, a gente isso tem deixa com a gente, né? Isso é o nosso trabalho. Isso, exato. Então, o profissional de RI, ele não pode vender nada. A gente não vende literalmente nada. Então, eu não vendo minhas ações. Vamos lá, beba água e compre minhas ações. Não podemos falar isso. Mas a gente mostra por que o nosso negócio é lucrativo, por que o nosso negócio traz uma solução para um problema que a população, que a sociedade, que as empresas tenham, e por que é um negócio rentável. Então, precisa ter uma boa comunicação e a parte de legislação, porque existem inúmeras exigências da CVM que a gente precisa cumprir, prazos, tudo dentro das normas, precisa conhecer se alguma norma mudou, norma de B3, norma de CVM. E para quem não conhece, CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. É o órgão que regulamenta as empresas listadas. Então, ele controla tudo que a gente fala, tudo que a gente mostra, tudo que a gente escreve. Então, tem um calendário deles, então a gente precisa cumprir esse calendário legal. Então, precisa ter esse conhecimento de legislação para acompanhar essas mudanças também. Aqui no SaraCast a gente já fala compra-venda, né? Inclusive a gente está abrindo, o Ale tá ali, nosso produtor,
Pessoal, quem quiser patrocinar o SaraCast também, né? Estamos abertos aqui, né? A gente fala mesmo abertamente. Mas ó, você não falou de uma coisa, por exemplo, trabalhar sobre pressão, né? Pressão de horários, de datas, enfim, release, porque nós analistas, a gente fica lá esperando, apertando F5, né? Atualizando, fazendo, caramba, esse release que não vem, né? Caramba, o pessoal não manda, né? Como é que funciona isso também em relação ao dia a dia? Porque é pressão de todos os lados. A gente está mais acostumado aqui com a temporada de balanços, né? Mas tem pressão de todos os lados. A ação sobe, né? Liga, os investidores devem ligar e falar por que está subindo. A ação cai, né? Por que está caindo, né? Deve ter tudo. Pressão de todos os lados. Não, a vida de RI é totalmente corrida. A gente não tem horário, a gente não janta com... E não é uma crítica a nenhuma empresa. Nenhuma crítica ao RI, a vida de RI é assim. Então, assim, esquece se for aniversário da sua mãe e tiver um arquivamento. Até é interessante, porque você pode ter um investidor do Japão, né? De repente ele tá acordando e ele fala assim, mas eu quero saber do fato relevante que eu não vi, se né? for um investidor grande, né? Uma mensagem 4 horas da manhã. Na minha empresa anterior, a gente pegava um dia para trabalhar na madrugada, praticamente, para poder atender China, Japão, Tóquio em geral, lá, os investidores de lá, Singapura, porque é o contrário, né? 8 da noite eles estão acordando. Então a gente pegava 8 da noite para começar a atender. A gente fazia isso. Então, assim, o RI é realmente muita pressão. Você não tem horário. Eu já vivo minha vida assim. O pessoal fala assim, o que você faz nas horas livres? Eu falo, o que é isso? Eu nunca vi, não tenho. Porque realmente a gente não tem. Os arquivamentos são feitos após o pregão. Então, precisa esperar a bolsa encerrar. Então, é sempre depois do horário de serviço. As divulgações de resultados são muitos materiais que a gente prepara. E, assim, com muito carinho para vocês, com muitos detalhes, com a maior riqueza de informações para que fique tudo muito claro. Então, horários muito estendidos nessas situações. No dia a dia, até fora de divulgação, quando não está acontecendo nada, a gente até consegue manter uma rotina. Só que, assim, pintou arquivamento depois do pregão. Atualizar um formulário de referência após o pregão. Então, é tudo depois do pregão. Então, a gente não tem isso de, eu vou jantar com fulano, pode deixar marcado daqui a um mês. Eu até brinco, às vezes a gente marca alguma coisa e o Alex fala, Alex, eu sei na semana, porque não tem, pode aparecer algum arquivamento, alguma coisa pra fazer. Inclusive, até a reunião de hoje, né, com o pessoal que estava, né, marcando, a gente estava até tentando marcar um mês atrás, a gente estava sempre por causa da rotina. Mas, Mari, só uma pergunta falando sobre a divulgação de resultados, né, sobre os materiais, como você mesmo fica até de madrugada, né, elaborando os materiais. Todos os profissionais de RI, né, têm essa rotina. Mas como que funciona assim? Porque, da onde parte a decisão, né? Ou seja, tem lógico, um colegiado, né, o CFO que fala, eu quero divulgar esse dado aqui, é o CEO que às vezes quer passar mensagem de administração, é um colegiado de dados, né, de informações que você, como RI, você divulga, mas já indo para a provocação aqui a primeira, é o seguinte, a gente tem visto algumas companhias aqui no Brasil que a gente vê por parte dos acionistas, né, uma crítica em relação à divulgação de resultados, né? Por quê? Porque às vezes o que a companhia divulga em seu release, né, às vezes não é muito aquilo que a companhia está passando, ou seja, ajusta um número aqui, deixa de divulgar o dado de 12 meses, divulga só o de 6, porque o de 12 está feio, enfim, isso também, na sua opinião, como profissional de RI, isso depende de cada estratégia, enfim, como que vocês determinam em relação ao profissional de RI como um todo, né? Ou seja, isso é uma decisão que parte do RI, ou seja, que parte do CFO, enfim, como que o investidor ele tem que saber da onde está vindo essa informação de fato, né? Ou seja, é do profissional de RI mesmo de fato que ele está fazendo isso, ou ele só coloca os dados, né? Isso que eu quero dizer também um pouco. De onde está essa responsabilidade, né? Como que acontece? Como que é feito todo o processo? Contabilidade apura os números, passa para o RI. O RI já vem durante toda a história, seria o certo, não sei se todos os RIs fazem isso, mas toda a minha história de RI, eu sempre venho todos os meses acompanhando. Então, eu estou participando de reuniões de resultado, reuniões de vendas, reuniões comerciais. Então, eu estou sempre acompanhando, então eu sei o que aconteceu. Então, se eu pego uma variação de número, eu sei o que levou àquela variação. Então, eu faço uma proposta lá de escrita. Aí sempre passa. Conselho, revisa todo o material, CEO, CFO. Então, essas coisas, parte de conselho ou diretoria, ou enfim, o RI não. O RI faz o puro, o cru. Vem o número completo, apurado já da contabilidade, que passou pela auditoria. Então, o número só vem para o RI depois que a auditoria, que passa pelo conselho de auditoria, que está autorizado tudo certinho. E o RI escreve e faz uma proposta. Aí, essa proposta é enviada. Então, assim, a gente explica o cru que aconteceu. A gente não entra tanto numa estratégia. Depois que tá escrito, a gente junta com todo mundo e fala assim, pessoal, a estratégia é essa,
o que a gente vai fazer como mensagem final, né, do call de resultados, como mensagem inicial. E só para passar um pouquinho pro pessoal de casa que não entende tanto desses materiais, o que acontece? O RI de todas as empresas, somos obrigados trimestralmente a apresentar todos os resultados. E é até muito importante que vocês, pessoas físicas, investidores individuais, acompanhem esses documentos. Não acompanhem só a decisão do que outras pessoas estão falando. Tenham seu próprio comentário, tenham sua própria opinião também. Por quê? Esses materiais, eles apresentam o resultado da empresa e o que levou àquele resultado. Então, às vezes, você teve uma situação que eu até comentei numa live que eu participei, que duas empresas muito conceituadas, uma estava falando que aquela empresa estava ótima, que aquele resultado ia chegar muito longe, e a outra estava falando o oposto. E uma estaria errada, obviamente. E eram duas empresas muito conceituadas de indicação de investimento. Então, por que é importante a pessoa baixar o documentinho e dar uma lida? A gente sempre faz, pelo menos eu, procuro sempre fazer com uma linguagem mais acessível possível. O que eu coloco de termo técnico, eu coloco no glossário no final. Para que qualquer pessoa, eu, você, sua mãe, pegue o documento e consiga entender mais ou menos o que aconteceu. E esses documentos que a gente publica é o release de resultados, que daí tem as DFPs, todas gigantescas, mas principalmente o release de resultados, que é as tabelinhas com os números e o texto, uma mensagem que a gente queira passar, de nossas expectativas, um resumo do ano anterior, a apresentação de resultados, que é uma apresentação que a gente consolida e pega os highlights para poder apresentar, e o call de resultados. Por que é importante ouvir o call mesmo quem lê o release? Porque o tom que o CEO usa, a mensagem que ele passa no call é exclusiva. É para você ouvir o tom que ele está passando, é a forma que ele está querendo se comunicar com o mercado. Isso também é muito importante para a tomada de decisão. E essa forma de comunicação mudou bastante, né, Saravalho? Na sua época era uma reunião por ano, né? Nem me fala, tinha que ir lá na bolsa, pegar, a Mari nem sabe dessa. Eu também não. Tem que ir lá na bolsa, pegar o ITR, né, a bolsa imprimir, aí você ia lá pegar, falar, eu sou da corretora tal, tá bom, tá aqui, aí você voltar pra corretora, analisava e tal. É uns 3 dias só pra pegar o documento. Caramba. Não, isso antes da internet, né? Mas me contaram isso daí. Eu li num livro, né? Mas, Mari, vamos começar a pegar um pouquinho mais pesado, mas a pergunta agora é, olhando para o lado de relações com investidores, o que você já viu, o que você acha que não pode acontecer num profissional de relações com investidores? Se você não falar, eu já vou te dar um exemplo do que a gente já viu, por exemplo. Não muito tempo atrás, aqui é só um exemplo, não necessariamente que esse seja o pior, assim, mas, por exemplo, você tá ali fazendo uma reunião, né, e aí, como você falou, assim, você tem, talvez o RI já saiba da informação, né, ou pelo menos uma parte da informação, e acaba comentando dentro de uma reunião. Então, ou seja, está passando uma informação para um grupo fechado, uma informação que é privada ainda até aquele momento, né? Mas isso aqui é só um exemplo, né? O que você já viu, o que você realmente... Ou vazar nas redes sociais, né? Já aconteceu. O que você fala assim, a gente ainda precisa evoluir, talvez. Até, por exemplo, eu acho que os releases no Brasil são muito bons. Falando um outro lado positivo. Quando olha a release a gente acompanha algumas empresas americanas, Unidos, né? É horroroso. É um negócio assim, ó. Tem um dado aqui, crescemos receita de 15%, se vira para entender IPS, por que subiu. Então, acho que o lado bom, o lado ruim, assim, dos desafios ainda, que você acha que ainda precisamos evoluir, mas outros lados bons, né, dos RIs brasileiros, né? O que você já passou, já viu, já destacaria nesses 2 pontos? Bom, isso é principal, né? A questão da pessoa não vazar dados ou até entonação, passar uma mensagem incorreta. Às vezes eu tô conversando com você aqui sobre o meu resultado e aí, sei lá, no finalzinho dá uma mudança no timbre de voz, você já fala assim, não, peraí, tem uma mentira, tem alguma coisa. Então, assim, a pessoa tem que ser totalmente centrada e isso daí de vazar coisas é absurdo, acho que nem tem. E a pessoa também tem que ser muito disciplinada, porque além de não poder vazar coisas, você não pode perder prazos de CVM. Pra mim são 2 coisas, assim, prazo de CVM você vai tomar uma multa enorme, se você perder algum prazo, e se você vazar uma informação, você vai se prejudicar sua empresa, responder até processo, enfim. Nós temos vários cuidados, soltar comunicado antes de algum fato relevante, ter período de silêncio, então a gente cumpre certinho o período de silêncio, que são os 15 dias que antecedem a divulgação. Porque a gente tem praticamente o número na mão. Sim, então, naquele período a gente não fala com o investidor. Até tem isso daí na norma da CVM.
Eu não sei as normas de cor. Se ele estivesse falando com a Larissa lá da Eletromídia, um beijo também, Lari. Ela sabe todas as normas de cor. As normas de cor é um pouco demais pra mim. Mas tem até uma norma que fala isso, que durante esse período você não pode falar. Desculpa. Chegou a hora dos patrocinadores. Né? Vamos abrir os patrocinadores. Perdão. Enfim, os principais são esses dois. O que o Brasil precisa, que eu acho, é não ter medo de rede social com limite, obviamente. Não tem que ter medo de... Eu acho que assim, você fez seu resultado, faz um resumo, posta numa rede social. Eu acho que hoje o pessoal tem muito medo ainda disso, ou, enfim, não gosta de se misturar, porque normalmente o pessoal de RI é o cara mais centradinho e tudo. E eu sou a RI marqueteira. Eu sou a RI que eu acho A CVM discute muito pouco, né, redes sociais, a minha opinião, né? Porque olhando no olhar de analista aqui, né? Então, acho que a gente discute muito pouco. Então, assim, não tem, de certa forma, uma padronização. Tem RI que usa, tem RI que não usa, tem RI que usa muito, tem que usa nada, né? Então, não existe, assim, um estímulo realmente à comunicação através de redes sociais, padrão. Onde o investidor está, né? No dia a dia, né? A gente não tem ainda. Pelo menos no lado do analista, é super, assim, liberdade de expressão, né? Para algumas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, fica... Pelo menos eu tô falando do nossa profissão aqui. Às vezes acaba se esbarrando, assim, aqui que é um analista, aqui que é um influenciador ali, acaba colocando no mesmo balaio ali, enfim, no mesmo comparação. Então, essa é a minha... talvez, assim, já deixar aqui pros reguladores, né, agora. Talvez a gente discutir mais também o que é boas práticas, né? Até tinha um comitê da Codim também, de boas práticas, né, de divulgações. Mas a gente realmente precisa levar mais esse debate, né? Utilizar as redes sociais, mas também, que eu sempre falo, né? Também não adianta muita informação e o que é informação de qualidade, o que é importante, né? Porque às vezes tem alguns RIs também, não vamos citar nomes aqui, que acaba esbarrando ali no que é a PJ da pessoa física e acaba misturando os dois, né? Então fala assim, de repente o RI põe lá, durante a semana ele põe comunicados da empresa no mesmo perfil e durante o final de semana põe coisas pessoais. Pode ser que esteja realmente misturando um pouco, né? Então é um aprendizado, né? Eu acho que a CVM está evoluindo muito com isso. Durante a pandemia eles soltaram uma instrução sobre as lives. A pandemia também era só live, né? Exato, e eles soltaram uma instrução regulamentando sobre as lives. Então, agora, eu estava até comentando no caminho para cá, eles estão fazendo assembleias no metaverso. Então, eles estão se modernizando. Eu estive num evento do IBRE, falando um pouquinho sobre essas atualizações, sobre essa tecnologia do RI, e eles estão se modernizando bastante. Mas, realmente, com rede social, hoje não tem nada especificado. O que a gente segue de padrão é óbvio. Arquiva na CVM, aí pode ir pra rede, aí pode ir pro LinkedIn, cada um posta onde quiser imprimir a folha e colar na parede, mas arquivou na CVM primeiro. Essa é a regra básica. Qualquer documento que vai pro mercado deve ser arquivado na CVM antes, independente se esteja passando algum resultado ou não. O documento vai ser publicado, vai falar numa live sobre alguma estratégia, alguma coisa, mesmo que não entre em números, precisa estar antes documentado na CVM por segurança. Muito bom. Sabe uma... Até, eu não sei se... Vou fazer aqui um desabafo agora, né? Cadê as câmeras? Mas um sentimento que a gente tem aqui por ser uma casa independente... Eu também já passei por várias casas grandes, corretoras independentes, corretoras, bancos, enfim. Mas quando a gente tem, assim, uma casa, um analista independente, né? Talvez até deixar aberto aqui para outros analistas independentes, né? Mas que não ocorre, de certa forma, né? Um atendimento igualitário, né? Então, por exemplo, tô com um analista independente aqui, um analista de banco. E é uma sugestão que eu tenho realmente é ter essa transparência, esse acesso de uma forma igual para todo mundo. Né? Acaba priorizando, às vezes, o analista de banco, enfim, não atendendo o analista dependente ou deixando ali no segundo lugar da fila. Como é que está essa discussão lá no IBRE, enfim, no seu dia a dia, de realmente, que acho que de alguns anos para cá, a gente tem uma voz muito grande desses profissionais, assim como a gente, de levar a informação, levar o acesso, levar a recomendação para o investidor final, né? Mas eu acho que melhorou muito, mas acho que também tem os dois lados, né? Melhorou muito, mas também tem alguns pontos ainda para evoluir, né? No mundo de empresas, né? Não só relações com investidores, mas enfim, todo esse acesso. Vou te dar um exemplo aqui. A gente é atendido super bem com as empresas que a gente conversa, né, Alex? Mas
Tem algumas empresas que a gente não consegue chegar até o diretor financeiro, né? Pô, mas se eu Nem fosse... o RI. É. Nem o próprio RI. Não consegue. Às vezes não fala, me manda um e-mail, no máximo, né? Assim, com um maior desdenho, né? Manda um e-mail aí, vai. Mas então me valorizem, porque eu atendo todo mundo igual, tô aqui com vocês hoje. Mas então valorizem profissionais como eu. Tá vendo? É um exemplo aqui. Não, na verdade, por lei, o atendimento tem que ser igualitário para todas as pessoas que procuram, até se são investidores ou não. Por lei, eu não posso barrar uma pessoa de ter acesso às informações da minha empresa, as informações que são públicas, gente, obviamente. Eu não posso barrar ninguém de um Investor Day. A gente não pode, por lei, a gente não pode. Porque uma companhia aberta, o próprio nome já diz, é uma companhia aberta, sim, pública. Mas já vi esse caso. Já vi esse de investidor pessoa física dizendo... nós aqui como analistas, nós conseguimos entrar no Investor Day. Falei, você recebeu e-mail de confirmação? Eu não. Não pode. Se fizer uma denúncia para a CVM vai atrás, porque isso é inadmissível. Óbvio que, assim, um Investor Day de uma empresa que eu tenho na base, sei lá, 300 mil pessoas físicas. Não tem como entrar 300 mil pessoas físicas no meu ambiente, obviamente. Mas as 300 que se cadastrarem primeiro... Vão entrar, sim. A gente até manda um comunicado falando assim, o evento é mais focado nos analistas de mercado. Podia fazer que nem a Berkshire, né? Alugar um estádio, né? Um estádio, vamos. uma boa ideia, mas assim, por exemplo, a gente coloca é direcionado aos grandes bancos e fundos. A gente fala que o evento é direcionado, mas barrar, a gente não pode barrar. Hoje em dia tem muita coisa online também, né? Que você pode falar, você quer acessar, tem aqui o... Sim. Você consegue participar, né? Você consegue dar acesso. Mas o pessoal quer lá, né? Comer um biscoitinho, né? Então... Isso não nega, né? Aqui é Brasil, né? É raiz, pegar um brinde, né? Então. Ganhar uma caneta e uma garrafa, né? Uma canequinha. É bom pro branding. Todo mundo... Não, o pessoal quer, mas enfim, a gente teve até alguns problemas, porque existem empresas que não são, vamos dizer assim, para a pessoa física, amadas pela pessoa física. Então, sei lá, a minha empresa não entregou a geladeira que a pessoa comprou. Aí a pessoa quer lá no Investor Day bater no pessoal do RI, porque, poxa, não entregou minha geladeira. Então o pessoal mistura bastante isso. Eu falo porque eu sempre recebi muito na minha caixa de e-mail. Meu boleto tá atrasado, cadê? Onde que eu pago? Eu já fui de educacional. No educacional, a pessoa fala, minha matrícula está irregular. No RI. O tempo todo. E aí eu botava uma caixinha para confirmar. Este canal é exclusivo para investidores. E canal de relação com investidores não entra em contato. Nosso saque não é aqui, o saque é esse contato. E o pessoal ia lá e colocava. Minha matrícula está irregular. Sim. Então, o pessoal precisa também dar essa diferença. Mas a pessoa que tem interesse em participar, em conhecer a empresa, o atendimento é o mesmo. É óbvio que algumas empresas segmentam. Eu não vou colocar uma pessoa física no primeiro contato para falar com o meu CEO. Não vou conseguir isso. Mas o RI tem a obrigação de atender. O RI tem essa obrigação a porta de entrada, esclarecer. Né? Exatamente. E aí, normalmente as empresas segmentam quem vai atender pessoa física, quem vai atender os investidores, fundo acima de tal tamanho, a gente passa para CEO ou não, primeiro contato sempre é com o RI. Cada empresa faz a sua segmentação de atendimento, assim. O cara que atende o gringo, o cara que atende o local. Isso, meio que um procedimento. Cada empresa tem o seu, mas assim, todo mundo tem que ser atendido. Se, por exemplo, você pedir uma informação e algum RI negar te atender, você pode fazer uma denúncia, porque eles são obrigados. E se ele não responder? Se você mandar ele demorar, sei lá, nunca responder? Nunca responder, a gente tem muitos e-mails que são perdidos no mundo, que vem, deixa eu ver algum que eu já tenha pego. A gente pegou um adorador do lado oculto, eu não sei nem como que eu falo, e era uma coisa assim, de fantasma, uns negócios assim, realmente esse e-mail ficou perdido, o pessoal identifica como spam e não chega. Agora, se você pegar, passar a mão no telefone, ou mandar lá na caixinha de RI, normalmente sempre tem um atendimento sim, se não tiver, você pode postar uma reclamação, alguma coisa, porque sempre tem um retorno. E óbvio, se você chegar, já teve gente que me procurou, a gente não fechou o trimestre e fala assim, quanto que foi o seu resultado do último mês? Não, isso daí eu não posso falar, isso daí é por lei, eu não posso. Será que amanhã vai subir? Nossa, mas eu escuto muito isso. Já me chamaram e falaram assim,
mas até o ano que vem, não empresa anterior, Vai bater né? R$50. Empresa anterior vai bater R$50, porque senão eu vou comprar, senão eu vou vender. Aí eu falei assim, olha, se eu soubesse quanto que ia chegar, eu tava milionária, porque eu tava prevendo o futuro. Aí não tem como eu saber como vai. Ah, não, mas o que você acha? Sua opinião. Não, a gente não dá opinião sobre esse assunto, mas tem o pessoal que manda isso, falando assim, se chegar a R$50 eu vou comprar, o que você acha? Aí? Quando vier essa pergunta, você fala, você liga pra Sara Invest, né? A gente responde, né? Responde Pode deixar. A gente tem a resposta. Não a resposta certa, mas a gente tem a resposta. Ô Mari, perguntar, você já fez algum IPO na sua vida? Não. Eu venho de empresa recém-listada, 3 meses de listagem, mas eu não participei do processo. E a pergunta é, se você conhece alguém, porque dizem que é um dos momentos mais intensos da vida de um RI, né? Fazer essa transição da abertura do fechado para abertura, né? Sim, eu tenho uma história que o pessoal passava dias, então eles levavam as roupas e as coisas de dormir no escritório, e eles passavam dias lá e comendo bala fine, dormindo e fazendo documento. Realmente é bem puxado, é bem difícil. A listagem é um processo muito difícil. Você tem que cumprir uma série de exigências. É muito mais difícil você se listar do que você se manter. Se manter depois é o seu dia a dia ali, é a parte mais fácil. Sim. Agora, para você entrar, é uma série de exigências. É um formulário de referência de 400 páginas para você escrever do zero, porque hoje a gente atualiza um formulário que já tá feito. Então, é muito difícil. É bem complicado mesmo, mas eu, por enquanto, ainda não participei desse processo. Mas No fechamento de capital também seria a mesma rotina? Você sabe? eu não sei te informar, mas eu acredito que sim. Eu acredito que todos os documentos têm que ser atualizados dessa forma. Até porque é tão difícil, né? Alguma empresa sair. A gente vê empresas que estão bem mal, né? E acabam continuando se arrastando, assim. Porque depois que você entra, é muito difícil de sair. E qual que é o melhor investidor agora, né? Melhor investidor entre 3 investidores: pessoa física, pessoa jurídica local ou pessoa institucional local ou institucional estrangeiro, né? Quem que é o mais fácil de lidar, enfim, com desafios? Quem que é mais exigente? Depende do que você quer. Se você quer grandes montantes, mas aí você tem os impactos também, grandes montantes, então investidor estrangeiro gigantesco. Ele vai comprar muita ação sua, vai ser investidor relevante, sua ação vai subir. Vai ficar estudando por uns 6 meses, né? Só que quando esse cara sair, você segura o impacto depois. E quando ele sair, não porque ele não gosta do teu business. Porque o presidente falou alguma coisa engraçada, virou meme, foi parar no jornal do país dele, ele tira o dinheiro dele. Ou alguma coisa, ou ele falou assim, não, a gente sentou aqui, vamos tirar o dinheiro de Brasil. Ai, mas o Brasil tá tão bem. Foi um acordo aqui, a gente vai tirar. Então, assim, você quer grande montante, você quer investidores grandes, é isso, só que você aguenta o impacto depois. Pessoa física, rotatividade. Então, você tem seu papel movimentando bastante. É ótimo ter bastante pessoas físicas por isso. Por ter volatilidade. Mas você não vai ter nunca grandes, imensos montantes quanto de um grande fundo. E nacional fica no meio dos dois. Nacional nem é tão gigante quanto os estrangeiros, os grandes fundos estrangeiros. E também não é tão pequeno quanto as pessoas físicas, os montantes pequenos. Então fica entre o meio termo. Aí depende do que você quer, qual a sua estratégia do momento, que vai ser o investidor mais interessante. Mas isso a gente não controla muito, né? A gente acaba sendo mais receptivo nesse ponto. Então, normalmente a gente faz alguma estratégia para cativar um pouquinho mais aquele público, mas a decisão final vem deles e eu não posso, igual eu falei, eu não posso virar e, sei lá, postar num cartaz para pessoas físicas comprem minhas ações. Então, a gente não controla tanto o perfil dos nossos fundos. Muito bom. O Mari, eu também, a gente como analista aqui, eu já participei muito ativamente na PMEC, né? E tinha muito mais, mas tem ainda as tradicionais reuniões APMECs, né? Que são reuniões anuais, enfim, encontros, né? E aí a pergunta, pelo menos que a gente sempre lembra, toda reunião, né, de pessoa física principalmente, assim, e a política de dividendos, né? Quando vocês vão distribuir dividendos? Qual que é a pergunta que você mais recebe no RI, né, ao longo da história? Ao longo independente da empresa, enfim. Olha, eu vou te falar que eu vi muito isso no dia que eu tava no canal de TV de vocês. Se vocês lerem os comentários, não quero saber disso, quero saber quando vai pagar dividendo. E a gente fica no business, todos felizes, mostrando o business. E eles, quando vai pagar dividendos? Quantos eram dividendos? Como vai ser dividendos? Só perguntando isso, o pessoal só pergunta, não quer saber disso. Mas eu vou te falar que, olha, o pessoal pede mais guidance do que pergunta de dividendos.
Eu acho que o pessoal pergunta muito, mas vocês não conseguem me trazer alguma coisa, alguma expectativa? E uma pergunta também que tá muito forte, que eu escuto o tempo todo, é em questão de M&A. Qual a expectativa de M&A? Qual a expectativa de fusões e aquisições, parcerias? Isso daí também tá muito em alta, que eu acho que o pessoal, quem tem empresa quer vender ou fazer alguma parceria, o pessoal que tá de fora quer saber se vai ter aquisição para a empresa crescer rapidamente, porque o inorgânico... O orgânico você vai crescendo em partes, o inorgânico você decola de uma hora para outra, então também tem esse interesse. Eu acho que o que eu mais escuto hoje em dia é isso. Muito bom. O pessoal que não acompanha M&A, acho que M&A é um negócio super previsível. Não, vamos fazer a aquisição dessa empresa em 2023, né? Vai ser tanto valor. 2025 a gente compra essa aqui por esse valor, né? Não, e nem querem as empresas exatas. Eles falam assim, o que você quer comprar? Eu quero comprar uma empresa que faça foguete. Eu quero comprar uma empresa que faça foguete, mas foguete para eu transportar animais e pessoas de férias de foguete. Tipo, eles acham que é isso, que você vai virar e vai falar que você quer comprar uma empresa que transporte animais de foguete que nem existe. Eles querem muito, muito esse tipo de coisa. E não, e realmente é um processo muito lento, enfim. Mas eles perguntam demais. É uma coisa que o pessoal quer. Porque vem no inorgânico, né? Então, a receita da empresa dobra de um ano para o outro, mas não dobrou a receita orgânica, né? Dobrou porque você fez uma aquisição e uniu duas receitas. Então o pessoal se interessa bastante por isso também. E uma última pergunta aqui. Qual que você acha que é o principal desafio da equipe de relações com investidores? Porque a gente tem, assim, uma boa comunicação, tá próximo do mercado, atender acionista minoritário, atender acionista controlador, enfim, atender, eu digo, responder, né? Mas acho que tem um desafio muito grande, e aí se você puder elencar, mas qual seria o principal desafio? Desafio assim, não sei se seja o seu principal foco, mas isso aqui é muito difícil de fazer. Que é talvez trazer realmente toda essa exposição se traduzir também em liquidez, né? Em mais negociação da ação, né? O que você acha que é o mais difícil realmente de um trabalho de um RI ao longo do tempo, né? Bom, é muito isso que você falou, da gente conseguir mais liquidez, então aumento de coberturas dos bancos que cobrem, aumento de base acionária, então assim, novos investidores, não aqueles investidores que estão sempre ali vendendo, comprando, conseguir acompanhar os peers também, um cenário econômico que nos ajude, então também é um desafio muito grande, porque há um tempo atrás eu brinco que quando eu entrei em RI, e nem tem muito tempo isso, tem acho que 3 anos, acho que mais ou menos isso, você apresentava um bom resultado, sua ação subia. Apresentou um resultado bom, a ação subiu. Agora as empresas mostram um resultado excepcional, crescimento de 2 dígitos, e a ação cai no dia seguinte. Então, isso é muito complicado, porque o RI pode estar fazendo um trabalho excelente e a gente depende de todo um cenário, no geral. Então, acho que isso é um desafio absurdo, assim, a globalização. pro RI. Exato. É muito complicado. E eu lembro que, assim, há 3 anos atrás era isso. Tanto que a gente fazia bolão, quanto que a ação ia chegar no dia seguinte, porque, vou apresentar esse resultado, a ação vai subir. Hoje em dia, eu apresento crescimento de 2 dígitos e a ação cai. Sim. Então, já não é mais porque o business da empresa é ruim, o resultado da empresa é ruim, a empresa apresentou um resultado ruim. Não, é simplesmente um cenário macro que impacta diretamente no nosso trabalho. Então, eu acho que esse é o maior desafio. Muito bom. E uma... Só para terminar também, Alex, se tiver a última pergunta, tranquilo. A gente tem mais 2 minutinhos. E uma crítica que você diz para o trabalho de relações com investidores, crítica, eu digo autocrítica, não estar certo ou errado, mas no sentido assim, por exemplo, às vezes acaba sobrando a culpa pro RI, né? Todo mundo, assim, talvez não conheça tanto o diretor financeiro, tanto o presidente, mas o RI, como é o porta-voz ali, né? Assim, aconteceu isso e tal, vocês fizeram isso errado, e você que acaba sendo essa cara para comunicação, né? Não, o que eu vejo mais é internamente. Eu acho que o trabalho do RI peca muito dentro da empresa. Eu acho que você tem que passar para todo mundo o que é estar numa empresa listada. É fazer todo mundo entender o papel que a pessoa tem nessa empresa listada, que o resultado que a gente está apresentando é fruto do trabalho de todo mundo. Eu acho que o RI peca que olha muito para fora e não olha para dentro. Não tem um treinamento para o pessoal. Realmente, teve uma empresa que eu trabalhei há um tempo atrás que teve uma convenção de vendas. Então, apresentou o resultado do último mês. O último mês não é o último trimestre. Foi uma empresa que eu trabalhei há bastante tempo. O pessoal tirou uma foto do resultado e postou em rede social. Pronto, o pessoal veio correndo atrás. Nossa, mas eu tenho o resultado de março. Sendo que o trimestre nem foi fechado, a gente não divulgou ainda na CVM. Mas por que isso? Porque não teve um treinamento adequado dentro de casa. Então, se as pessoas dentro de casa
reconhecem a força da marca, reconhecem o que são ações, o que uma empresa listada faz, qual é o nosso papel no mercado, o que a gente disponibiliza, acompanhar um call de resultados, entender quais são as expectativas. Se a gente não consegue fazer isso dentro da nossa casa, a gente não consegue fazer isso lá fora. Uhum. Se a gente não consegue que todo mundo da empresa, independente do cargo, independente da área, esteja ouvindo a estratégia da empresa ali no call, como que a gente vai querer que o banco esteja ouvindo o nosso call? Se dentro de casa a gente não está fazendo esse trabalho. Então, eu acho que o principal é você educar dentro de casa para passar para o mercado lá fora. Boa. E só o último ping-pong aqui, se fosse um RI, né? A gente lembra que analistas, enfim, profissionais do mercado, mas um RI que você já citou uns nomes aí que você trabalhou junto, mas você fala, pô, essa é minha referência, esse cara pra mim é o... Agora ferrou, né? Agora você vai pode falar 2, 3 pra não dar briga. Tá? Bom, depende. Eu utilizo muitos como benchmark para mim, de várias coisas. Eu gosto muito do trabalho que o GPA faz em LinkedIn com resultados, inclusive eu até dou uma copiada, assim, nos layouts, numas ideias de comunicação deles. A forma de divulgar o resultado e a clareza da Pets é muito boa. A gente utiliza a apresentação deles de resultados como benchmark. R, no geral, governança, eu amo a TOTUS. TOTUS é referência, assim, em governança. Eles faziam um trabalho totalmente impecável. Quando eu tava lá, eu sabia que o nível de governança da TOTUS é acima de mercado, assim. Sensacional, maravilhoso. Muito bom. É isso aí. Alex, alguma última pergunta? Não, tranquilo. Mas temos 10 segundos. Mari, muito, muito gentil, muito obrigado pelo bate-papo, né? Vamos marcar mais vezes aí. Esse mercado que tá aquecido, né? Esperamos que também ele tenha uma relação muito direta também com IPOs, né? Com ofertas. Não diretamente. É. Por exemplo, empresas que são recém-listadas normalmente tem uma pessoa no RI. No ano seguinte, uma pessoa não sustenta uma empresa listada há um ano. Então, eles aumentam esse quadro. Sim. Se eles aumentam esse quadro, não é troca de profissional, é aumento de quadro. Então, eles vão ter que pegar um profissional que esteja no mercado e vai abrir mais uma cadeira. Então, é carente de novos profissionais. Sim. É muito aquecido de novos profissionais durante todo o tempo. Então, é uma área que quem tá na dúvida aí do que seguir, é uma área muito boa e com muita oportunidade. Muito bom. Muito gentil aí, obrigado pelo tempo. Né? Se quiser deixar depois seu Instagram pro pessoal, é Mari Gimenez. Mari Gimenez com 2 Is no Gimenez. Eu que agradeço estar aqui com vocês. O que precisarem, podem me procurar. Dúvidas sobre a profissão, eu tô sempre aberta. Eu sempre dou muito conselho para quem quer seguir nessa carreira de RI ou quem tá começando agora, entrando numa faculdade, começando agora. Eu participo sempre com o pessoal de USP, pessoal que tá fazendo TCC sobre novas profissões. E é uma profissão relativamente nova, assim, que tá crescendo muito. Então, podem entrar em contato, que é um prazer. E muito obrigada pelo convite. Muito bom. Obrigada. Valeu, Alex. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso SaraCast de hoje aqui. E a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau. Tchau.